Um ano desde que eu fiz o último vídeo pro YouTube, estou retornando aqui pelo mesmo motivo do último vídeo. Tour de France, pessoal. Vamos falar sobre o Tour de France. Iniciou hoje, primeira etapa no País Basco, né, na Espanha, o Tour de France. E antes de falar propriamente sobre a etapa de hoje, vamos dar uma retomada no que tem acontecido nas últimas edições do Tour de France para a gente contextualizar o que vai ser o Tour de France 2023, o que a gente está esperando. Então, 2020... E o Pogačar, surpreendentemente, naquela época ele nascendo para o ciclismo mundial, ele é um guri super jovem, né? 20 e poucos anos, tinha 22, se eu não me engano, quando venceu a primeira vez. Ele vence o Tour de France em cima do Primož Roglič. No último contrarrelógio que tinha, que era a última etapa, um crono que no final era uma escalada. O Roglič era o favorito, estava na frente, e o Pogačar foi lá na última etapa, então, e fez o crime na Jumbo e no Primož Roglič, vencendo, então, em 2020 pela primeira vez. 2021, e o Pogačar vem para defender o seu título e vence novamente. Dessa vez, o segundo colocado, que fica no Tour de France, é o Jonas Vingegaard, que é o dinamarquês, que corre na Jumbo, colega de equipe do Primož Roglič. E em terceiro fica Richard Carapaz. 2022... E o Pogačar vem para defender novamente o título, já é bicampeão da prova. E a Jumbo, que é a equipe do Primož Roglič e do Jonas Vingegaard, dessa vez traz os dois, junto com outros super atletas. Eles têm uma equipe, ano passado, muito superior à equipe UAE. E em determinado momento da prova, eu comecei a fazer os vídeos aqui para o canal ano passado, né? Vocês veem que eu dizia, né? O Pogačar está se desgastando demais, está indo em tudo que é ataque da Jumbo, talvez ele esteja sendo precipitado, né? Um pouco nervoso para defender a liderança, ele estava com a camisa amarela já, e acontece que ele perde o Tour de France do ano passado pro Jonas Vingegaard, tá bem? Aí chegamos em 2023, e o que acontece? Um Pogačar no início de temporada avassalador, o Pogačar correu provas importantes, ganhou inclusive o Monumento, ele competiu 21 vezes antes do Tour de France e ganhou 14 provas. Isso daí é muito absurdo, essa taxa de aproveitamento, para vocês terem uma ideia, mais a metade do pelotão profissional. O pessoal vai correr a vida toda profissionalmente, vão se aposentar e não vão ganhar uma prova. E o Pogačar só esse ano já ganhou 14. Inclusive em cima do Jonas Vingegaard, na única prova que eles correram os dois, a Paris-Nice, o Pogačar venceu a prova na geral e o Vingegaard ficou em segundo. Aí o Pogačar tem uma queda, tem uma fratura no punho, fica 5 semanas afastado do treinamento, há pouquíssimo tempo, há cerca de um mês e pouco ele ainda estava sem treinar na rua, né? Obviamente ele devia estar fazendo treinamentos indoor, no rolo e outras atividades, né? Mas isso com certeza prejudicou um pouco a preparação dele para este Tour de France de 2023. Por outro lado, o Jonas Vingegaard vem treinando super bem, correu mês passado agora a Criterium Dauphiné, que era a antiga Dauphiné Libéré, prova de uma semana, que é a preparação para o Tour. Normalmente os caras que vão para a geral do Tour, eles correm essa prova, que é de uma semana, com muita subida para dar uma testada no motor, né? E o Jonas Vingegaard foi lá e ganhou com o pé nas costas, assim, muito superior aos outros, fazendo as melhores potências da vida dele. Então ele está numa forma espetacular. Já teve o primeiro Grand Tour do ano, que foi o Giro de Itália. O Primož Roglič correu, venceu de maneira espetacular e não está correndo esse ano o Tour de France. Esse ano, acredito que a Jumbo ainda coletivamente, falando da equipe, é um pouquinho superior ao UAE, mas não tanto. Então, assim, a vantagem que o Jonas Vingegaard tinha ano passado, que aliás ele veio ano passado para correr o Tour não como líder único da equipe, era ele e o Primož Roglič, eles estavam dividindo a liderança, ele não tem esse ano. Tá? Então esse ano a UAE vem com uma equipe mais forte e a Jumbo vem com uma equipe um pouco mais fraca, ao meu ver, e com uma diferença brutal dos anos anteriores. Eles vêm com a responsabilidade de eles serem o atual campeão, né? O Jonas Vingegaard é o atual campeão pela primeira vez e vai ter que defender a liderança. Então ele tem muito mais responsabilidade esse ano do que tinha ano passado. E isso é um ponto muito importante para os atletas, porque é um aspecto psicológico. E no nível deles, os aspectos psicológicos fazem muita diferença.
Aí chegamos então no Tour de France 2023, que inicia de forma diferente as etapas do que tradicionalmente é. O Tour inicia no País Basco, na região da Espanha, e lá o pessoal é hiper mega fanático por ciclismo. Tradicionalmente tem equipes de ciclismo muito forte lá, Euskaltel Euskadi, dos anos 80 e 90 e por aí vai. Tem o Mikel Landa, que é um ciclista que, né, quem acompanha sabe, é fortíssimo, é daquela região. E o pessoal é tipo assim, torcida Gaviões da Fiel, Corinthians, sabe? Os caras são muito fanáticos. E é uma região muito quente e úmida, pelo que eu tava, né, pegando de informações lá. E conhecida pelas subidas, tá? Não tem alta montanha, como vai ter depois na França, mas tem subidas curtas e muito íngremes. Então o Tour iniciou hoje, numa etapa nessa região, e então não iniciou com aquele tradicional ou um prólogo ou uma etapa plana para os sprinters. Já iniciou com muita subida. Hoje foi uma etapa de 180 e poucos quilômetros com mais de 3.000 de subida acumulada, né? Mais de 3.000 metros. Então, a gente chega nesse Tour 2023 com dois grandes favoritos, que é o Jonas Vingegaard e o Pogacar. Talvez o Jonas Vingegaard chega, no geral, com um favoritismo um pouquinho superior ao Pogacar, embora eu, particularmente, acho que o Pogacar vai ganhar, tá? Depois, em outros momentos aí eu posso falar um pouquinho o porquê. E, obviamente, talvez isso vá mudando, né? Conforme a gente vai vendo o que está acontecendo ao longo das etapas. Mas chega, então, esses dois atletas com amplo favoritismo sobre os demais. O legal desse Tour também, ele tem várias particularidades. É que aí, para o terceiro lugar no pódio, tem muito cara muito bom que pode se beneficiar da disputa do Pogacar e do Vingegaard, né? Ou até prejudicar, tá? Com a disputa do Pogacar e do Vingegaard. A gente viu recentemente na Dauphiné o Richard Carapaz, que foi terceiro recentemente no Tour de France. Ele tentou acompanhar o Jonas Vingegaard numa etapa e se afogou demais, depois deu de ré, acabou a Criterium Dauphiné com mais de 30 minutos atrás do Jonas Vingegaard. Mas enfim, então a gente tem um favoritismo muito grande do Jonas Vingegaard, um pouquinho abaixo talvez do Pogacar, de maneira geral falando, tá? E depois tem vários outros que podem brigar aí bem pela terceira colocação. Então acho que vai ser um tour bem legal da gente assistir. Então primeira etapa, já com bastante subidas, e tinha uma subida no final da etapa de hoje, que era curtíssima, 2 km apenas, mas bem inclinada, quase 10% de média. E o pessoal entra com todo o nervosismo de uma primeira etapa de Grand Tour, entram muito forte nessa subida. Em determinado momento fica apenas o Pogacar, o Adam Yates, que é da equipe do Pogacar, o Jonas Vingegaard e um atleta da Cofidis. O Pogacar dá o bracinho o Jonas Vingegaard passar e o Jonas Vingegaard diz não vou passar. Isso faltando assim menos de 10 km para a chegada. Enfim, eles dão uma pequena pausa ali no final da subida e junta um grupo um pouquinho maior de atletas com eles. Em seguida, depois abre na descida ali do plano um pouquinho os dois irmãos Yates, são irmãos gêmeos, né? Um corre pela UAE, o outro pela Jayco. O Adam Yates pela UAE, o Simon Yates pela Jayco. Abrem, ganham alguns segundos e atrás fica um grupo perseguidor, e esse grupo perseguidor não alcança os irmãos Yates. Ganha na geral, então, hoje, essa primeira etapa e sai com a camisa amarela o Adam Yates, que é da UAE, desculpa. Em segundo fica o irmão dele, e curioso, pessoal, o primeiro aspecto aí da gente analisar da etapa de hoje é que a Jumbo estava com 4 atletas nessa perseguição, aos dois da frente, ali no final. Um deles era o Wout van Aert, que é um atleta fortíssimo e que poderia ganhar a etapa de hoje, e curiosamente o Wout van Aert, eu não vi pelo menos, ele tirar muito nessa perseguição aos irmãos Yates, né? Ele ficava até meio que para trás nesse pelote que vinha ali, e não sprintou, o que é curioso também, porque se ele sprinta, ele provavelmente ganharia do Pogacar, que aliás o Pogacar ganhou desse bloco que vinha aí, fez terceiro, e tiraria o bônus de tempo que o Pogacar acabou levando. Tá, então, não sei o que aconteceu com o Wout van Aert. Eu vi uma entrevista dele, ele disse que simplesmente estava no gancho, não tinha força, não teve como ajudar. O fato é que quem tirava mesmo ali na frente para buscar os irmãos era o Kelderman e o Sepp Kuss. O Jonas Vingegaard, obviamente, roda, Tadej Pogacar de roda, e outros ali também mais de roda, né?
Então essa foi a primeira etapa de hoje. E a UAE sai, acho que deu um jab na cara aí da Jumbo, depois de hoje, tá? Sai com a camisa de líder e... Ou a Jumbo, entre aspas, deixou, né, os Yates ganharem ali e não quis gastar demais, né? Afinal é a primeira etapa e tal, mas assim, teria que ter muita cabeça fria para eles fazerem o que fizeram hoje. Aliás, o Adam Yates, que é o que ganhou a etapa de hoje, antes de iniciar o Tour, o diretor da equipe da UAE estava dizendo que ele vinha como um co-líder da equipe e não para ser um gregário do Pogacar, o que eu não acreditava que fosse verdade, né? Porque o Pogacar é muito superior ao Adam Yates. Mas tem essa história aí de a gente não saber se o Pogacar está realmente 100% com a fratura que ele teve recentemente, né? Mas ele demonstrou hoje que aparentemente sim, está 100%. E aliás, nas entrevistas de hoje, pós-vitória, o Adam Yates disse que não, eu estou aqui no Tour para dar 100% pelo Pogacar. Então assim, parece que realmente a história de ser co-líder era conversinha fiada. Tá? Então a gente espera um Tour de France que pela geral vai ficar mesmo uma batalha muito grande entre Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, e espero que nenhum dos dois tenham problemas tipo Covid ou coisa similar, assim, queda que afaste um dos dois da disputa. Aliás, infelizmente hoje na primeira etapa já tivemos dois atletas que são fortíssimos, provavelmente iriam disputar pódio pelo terceiro lugar ou muito perto do pódio, que foi o Carapaz e o Enrique Mas, o espanhol Enrique Mas, e o Carapaz, o nosso latino aqui, né, equatoriano. E os dois caíram na descida quando se aproximava para a última subida do dia de hoje. Os dois ali se enroscaram e tal e caíram. O Enrique Mas nem completou a etapa. Exames depois da etapa apontaram que ele está com uma fratura na escápula. E o Carapaz terminou a etapa, chegou 15 minutos depois, mas ele está com uma fratura na patela, se eu não me engano. Então também abandonou o Tour, não larga amanhã. E infelizmente perdemos dois atletas que com certeza iriam fazer espetáculo ali ao longo das 3 semanas de prova. Amanhã, etapa 2, é outra etapa no País Basco e outra etapa com subida. No final da etapa tem uma subida, a subida é um pouco mais longa da de hoje. Ela é 8 km, mas ela é bem menos inclinada. Ela é a 5% de média. Então, assim, obviamente eu acho que, né, tem espaço aí para o pessoal da geral, de novo, se mexer, mas eu acho que mais perigoso do que a subida em si, que ela termina a subida a menos de 10 km da chegada também, como foi a etapa 1, é a descida depois dessa subida. A descida parece que é muito perigosa, sinuosa, então, assim, talvez, infelizmente, tenhamos aí alguma queda nessa descida e, eventualmente, alguém que possa disputar geral se complicar. Torcemos que não, mas vamos ficar atento a essa descida aí no final. E outra coisa, já é etapa 2. Muita gente ganhou confiança com o resultado de hoje, quem conseguiu subir bem, quem se sentiu bem, e muita gente perdeu confiança com o que viram hoje na etapa assim, de performance dos outros atletas, né? Já de cara, o Pogacar e o Jonas Vingegaard mostraram as caras nessa última subida da etapa 1, mostrando que estão muito superior aos demais. Então era isso, eu vou na medida do possível estar acompanhando e de vez em quando gravando vídeos aí no YouTube para vocês, que eu acho que fica mais tranquilo e o pessoal também consegue botar aqui no 2, eu não preciso fazer aquele vídeo lá hiper mega correndo como eu faço às vezes no Instagram, tá bem? Qualquer dúvida, sugestões, críticas, podem comentar aí. Valeu, um abraço, pessoal.